Aqui quem fala é o professor Vicente Canário, que vai solicitando o empenho de vocês em nome dos cursos de Engenharia Elétrica e Controle de Automação. Bom, na área de conversão de energia 2, nós temos poucas questões, mas eu diria que uma das questões tem a ver quase que mais com os circuitos 2, né? Mas eu vou falar nela sobre descarga de consciência, que ela tem a ver um pouco com a questão da corrente de ímpeto. Então, iniciando por esta questão, que é do ENAD de 1998, na verdade se chamava de Provão, né? Aí ele fala que um transformador monofásico pode ser modelado por essa equação diferencial. Claro que o transformador, na verdade, ele é um RL, sob o ponto de vista do primário dele. Daí ele diz que as tensões V de T e I de T, RL, são, respectivamente, a tensão alternada, corrente, resistência e indutância do primário. Todo circuito é do primário, como eu acabei de dizer para vocês. No instante T igual a zero, a corrente é nula, para o caso desse exercício dele ali, né? E o transformador é alimentado com uma tensão em volts, dado pela seguinte expressão. Então, ele deu uma expressão aí em cosseno, né? Aí ele diz, determine a corrente no tempo para um R de 1 ohm e uma indutância de 100 miliamperes. Então, analiticamente, determinando a solução homogênea, transitória, natural ou livre e a solução particular, permanente ou forçada da equação diferencial, nós verificamos que o comportamento da corrente dessa equação diferencial vai ter que ter uma componente forçada, né, e uma componente natural. A componente natural típica é desse tipo, né? Seria uma exponencial decrescente, né? Por causa em função da energia, né? Que vai ficar na condição inicial do indutor, que vai se esvaindo, e outra parte da equação que representaria a operação desse circuito em regime permanente, que daí seria dada por essa expressão aqui. E pode ser colocada nesta forma também, né? De módulo e de ângulo, angular. Então, esta expressão, né? Ela pode ser colocada nessa forma, considerando, né? Na verdade, como resposta dessa estação. Então, aqui ele coloca todas as habilidades, tal, mas não vou me ater muito a isso. E aqui eu vou, então, iniciar, né, resolvendo já o meu exercício, que praticamente ele trata de equações diferenciais, né, da circuitos 2, não tem muita coisa lá de conversão 2, mas, em todo caso, eu falo sobre esse tema na parte de corrente de Enrush, né, que é quando a gente alimenta um transformador da rede. Então, nós podemos falar, nesse caso, se tratando dessa equação diferencial, nós podemos tratar de duas coisas. A primeira delas é a resposta natural, né, que também é considerada como homogênea, transitória ou livre, que é sem a fonte de alimentação. Então, eu vou considerar essa equação diferencial sem aplicar nada, né? Então, isso ela vai depender basicamente do comportamento da energia armazenada no indutor. Essa equação diferencial, né, eu posso colocar ela numa forma genérica, utilizando coeficientes lineares. Então, a corrente natural no tempo eu posso chamar de lambda na zero, né? E aí a derivada eu vou colocando índice, de maneira a chegar numa equação característica, ou seja, R vezes lambda na zero, que é R, né, que é a corrente natural, e L vezes a derivada. Então, cheguei dessa equação diferencial que eu tenho numa equação característica que vai me dar o valor de lambda, né, que é o valor desta constante da exponencial decrescente, que nesse caso vai ser menos 100, mas que eu não sei ainda quanto vale o 100. Então, a resposta típica desse circuito, ela é desse tipo aqui. Eu consegui descobrir quanto vale essa constante, né, que vai amortecendo ali, mas eu não sei qual o valor do C.
todo caso, da resposta natural que eu consigo obter isso. Em relação à resposta particular ou forçada, daí eu tenho que considerar a aplicação da fonte no circuito. Então, a minha equação, ela vai ter que considerar o 100 cosseno de ômega t. Daí, como o ômega, a frequência é 60 Hz, né? Eu vou usar o 2πf e chegar no 377p. Então, o tipo da resposta para essa equação diferencial é esse daqui, que pode ser uma senoide ou uma cossenoide. Então, a partir dessa resposta típica, eu posso fazer a derivada dessa resposta, que seria derivar essa parte aqui, que é a derivada do arco, né? E a derivada do cosseno é menos seno. E aqui a derivada do seno é cosseno, né? Então, eu teria esta equação como sendo a derivada, essa aqui, e esta aqui a corrente forçada, né? Tipicamente a forma dela. Então, substituindo agora estas duas equações deduzidas aqui na equação diferencial, nós vamos chegar nesta expressão daqui. Bom, esta nossa equação, ela tem, então, o 100 cosseno de ômega t ali, né? O valor do R, o valor do L, que nós podemos substituir aqui. Então, o valor do L, que é dado no problema, vamos ver lá, o valor é dado, é 10 milihenry e o resistor de 1 ohm. Então, foi colocado o resistor de ohm, 10 milihenry, que seria isso aqui. E aí, dividindo ambos os lados da equação para escapar desses números fracionários, né? Nós vamos chegar nessa expressão onde nós podemos isolar, né? Por exemplo, nesse lado de cá, todos os termos que dependem do seno de ômega t e todos os que dependem do cosseno de ômega t. Então, eu consigo fazer isso daí, ó. E com isto, eu vou chegar nesta expressão, né? Então, eu vou ter uma parte da expressão de cá vai depender do cosseno de ômega t, que eu juntar aqui, e outra parte vai depender do seno. Porém, do lado de lá da equação só tem cosseno. Significa que a parte em seno, essa parte da equação é zero, né? Então, essa parte aqui é zero, porque aqui do lado de cá não tem termo em seno. Mas essa parte de cá, ela é igual a 1000, né? Então, eu consigo montar um sistema de equações diferenciais e, a partir desse sistema, então, eu consigo resolver e achar o valor de D, né? Isolo o valor de D e substituo nessa equação aqui. E aí consigo achar o valor do A e depois voltando à equação originária de B. Então, acho os dois valores e com isso eu consigo achar a resposta de corrente forçada, né? Acho os coeficientes A e B da parte de resposta forçada. Porém, o que eu posso fazer? Bom, eu posso pegar agora e agregar, né? Eu posso pegar essa expressão que eu descobri aqui, colocar ela nessa outra forma aqui, né? Essa resposta ela pode ser colocada nesta forma aqui, que seria essa forma aqui. E aí eu vou chegar que a resposta forçada seria isso daqui, dar uma corrente atrasada, né, com esse modo. Agregando, então, essa expressão a resposta natural, isso aqui seria a resposta forçada, então agregando a resposta natural, onde eu só tenho isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou, então, considerar um instante, que no tempo zero, a corrente de t é zero. Então, toda a minha equação vale zero, né? Com tempo igual a zero. Então, aqui não é 1000, é 100 vezes zero, né? 100 vezes zero, que na verdade vai dar zero, daí na zero é 1. Então, a partir dessa equação, eu consigo achar o valor de C, né? E aí, com isso, eu consigo, então, unir as duas partes da equação
e eu chego na resposta, né, do meu problema. Então, esta aí seria a equação da corrente, né? Que é basicamente o que foi feito aqui, foi resolver a equação diferencial. Essa equação diferencial, ela tem uma resposta que é uma exponencial decrescente, seria a resposta natural, e e de regime permanente, que é devido à aplicação da fonte. Esse segundo problema, esse primeiro problema, então, parece um problema até de circuitos. Eu nem sei se teria como enquadrar em conversão, mas já que em conversão a gente alimenta o transformador, né? Coloquei aqui. Já esta aqui não. Esta aqui é uma questão bem de conversão, mas ela não é nada complicado, né? Porque aqui eu sei que o pessoal que faz comigo faz isso aqui em laboratório, né? Então acredito que deva entender bem essa expressão, essa questão. Essa questão de análise de 2011, ela fala sobre um gerador síncrono operando em paralelo com a rede, que é um barramento infinito. Então, seria esse diagrama aqui. Barramento infinito, que representa a tensão nos terminais do gerador e a tensão induzida, né? E aqui estaria o gerador síncrono. Ele pode dividir a demanda de potência solicitada pela carga sem a necessidade de interromper o fornecimento de energia à carga. Então, na verdade, ele está em paralelo, né? Eu posso colocar ele em paralelo com a rede para ajudar a atender a carga. A quantidade de potência a ser gerada pelo gerador síncrono pode ser controlada pelo sistema de controle de velocidade. Claro, o gerador aqui não é só uma fonte, né? Ele é uma máquina síncrona que tem uma máquina primária. Então, essa máquina primária entrega potência útil para o sistema, né? Outra característica importante é a possibilidade de controlar o fluxo de potência reativa. Então, a máquina primária que toca o gerador, ela injeta potência útil no sistema. Mas outra coisa que pode ser injetada no sistema é potência reativa, a partir do campo da máquina, né? Por quê? Porque a máquina síncrona, se eu boto uma corrente se eu coloco uma corrente de campo elevada nela, se eu sobrecito ela, ela vira um capacitor. Ela entrega reativos. E se eu baixo a corrente de campo, ela absorve reativos, ela vira um indutor. Então, aí se tem as situações, né? Se eu diminuo a corrente de campo, a minha máquina diminui a módulo da tensão EF e vira um indutor, porque a corrente nos terminais fica atrasada da tensão, né? Aqui. E quando eu sobrecito, eu coloco muita corrente de campo, então o que acontece é que a corrente passa daqui para lá e a minha máquina passa a operar como um capacitor, entregando reativos para a rede, né? Então, compete ao operador do gerador, né, mexer de forma adequada. Então, considere um grupo de geradores simples que foi sincronizado do sistema elétrico de grande porte, que mantém constantes seus terminais a tensão e a frequência. Então, essa é uma barra infinita. Ela mantém a tensão e a frequência independente do gerador que eu vou colocar. Considere ainda que, em um primeiro momento, o gerador encontra-se flutuando em relação à rede. O que significa o gerador estar flutuando em relação à rede? Que ele não entrega nem absorve energia do sistema, né? É o potência, né? Com relação ao fluxo de potência reativa, que tem um fluxo de potência reativa e ativa entre os dois. Entre a máquina e a rede, analisa as seguintes asserções. Ele diz assim, aumentando a corrente de excitação do gerador, então se eu vier aqui aumentar a corrente de campo do gerador, eu vou aumentar basicamente a tensão induzida dele. Se eu aumento a corrente, eu aumento a tensão induzida do gerador. Então aqui seria a tensão induzida que eu entrego corrente para o barramento. Então, se eu aumentar essa tensão aqui, é a tensão induzida pelo gerador. E essa tensão nos terminais é que fica lá em cima do sistema. Então, se eu aumentar a corrente de campo, eu vou aumentar a tensão induzida. Então, e com isso, se eu aumentar a tensão induzida, como isso aqui é indutivo, né, vai aumentar a corrente, sim, e vai para o sistema. Isso é verdade. Isso porque um acréscimo de corrente de excitação do gerador síncrono faz com que o mesmo absorva a potência reativa. Bom, aí não, né?
Aí, se eu aumentar a corrente de excitação, que é a mesma coisa que a corrente de campo, e F, se eu aumentar ela, a máquina vai operar não como reator, vai operar como capacitor. Eu aumentando a corrente de campo, eu sobrecito ele e faço a máquina operar como um capacitor. E aí ela vai entregar e não absorver potência reativa da rede. Então, essa segunda está errada. Então, o que a gente pode dizer é que a primeira asserção é verdadeira e a segunda é falsa. Certo? Outra questão também que dá para falar em conversão 2 aqui, que também foi tema do exame do ENAD de 1998, é sobre a máquina série CA, o motor universal, né? Que é um motor que funciona, motor de corrente contínua série, ele funciona tanto em corrente contínua como alternada. Eles gostam muito disso aqui, né? E aqui aquilo que eu falei para vocês, a história das correntes parasitas. E o motor CA ele funciona com corrente alternada. Então, ele pode ter correntes induzidas na massa, no metal do motor, e aí a gente costuma laminar, porque em corrente alternada a corrente varia o fluxo no tempo e induz correntes na massa, né? No metal do motor. E aí, com o que eu faço? Eu lamino o motor com chapas oxidadas, isoladas, sei lá eu, e consigo diminuir as correntes parasitas. Aí ele diz aqui, afirma uma coisa que também eu não concordo muito, ele diz que o motor é considerado esse motor sério, que é o motor universal também, que funciona em CC e CA, ele é um motor de potência constante, eu já não diria isso, então. E ele é um motor de potência constante, e aí eu procuro explicar isso. E, inclusive, em conversão 2 a gente faz o experimento e vê que ele não mantém a potência constante, né? Botamos na bancada. Considere a operação desses dois tipos de motores elétricos. Em qualquer um deles, a corrente não é diretamente proporcional ao torque produzido pelo motor. Explique de que forma a corrente varia com o torque. Tá? Então, vamos lá, essa questãozinha. Então, isso aqui, geralmente, o pessoal gosta muito. O motor sério, que tem o campo sério, ele usa aqui o campo sério em série com o rotor. Se eu não colocar carga nele, ele vai subir muito a tensão, ele vai girar muito rápido, né? E vai subir a tensão contra a eletromotriz. Subindo a tensão contra a eletromotriz, ele diminui a corrente do motor e diminui o fluxo. Então, a diminuição do fluxo tende a fazer com que o motor dispare. Então, se o motor não tem carga, se não tem corrente no motor, ele produz pouco fluxo, porque a corrente, quando é que a corrente do motor aumenta? Quando a gente freia o motor. Ao frear o motor, a gente aumenta essa corrente e aumenta o campo. Mas se a gente deixa o motor sem carga, ele tende a girar rápido e aumentar a tensão induzida. Então, se ele aumenta a tensão induzida, ele diminui o fluxo. Então, isso faz com que, se essa máquina não tem carga, ela tenda a disparar. Por quê? Porque se ela não tem carga, ela não tem corrente, e se ela não tem corrente, ela tem um fluxo muito baixo, ela tende a disparar. Então, esse tipo de máquina que eu falei, se tivesse tipo de um moedor de milho, ela não seria interessante para usar no moedor, por exemplo. Porque se eu deixar a máquina livre, ela tem a tendência a disparar. Então, se eu estivesse moendo lá e não colocasse grãos para moer, ela teria a tendência a disparar a baixa rotação. Porque o fluxo dela magnético, que é inversamente proporcional à rotação, ele diminui com a redução da corrente de campo. Então, máquina sem carga tem pouca corrente de campo e pouca corrente de campo gera uma rotação alta. Então, é uma característica bem peculiar desse motor, né? E eles gostam bastante desse motor, na verdade, essa é a verdade seja dita, né? Então, aqui eu tenho a característica, né, do motor, que seria essa mesma, né? Então, eles dizem aqui que ele é considerado um motor de potência constante, né? Potência mecânica constante.
Então, a gente vê essa característica, né? Mas, na verdade, a potência não é tão constante como eles falam aí, tá? Se a gente fizer isso em laboratório, medir lá, nós vamos ver que a potência ela vai reduzir, né? Com a potência entregue, ela tende a variar, né? Com a rotação que o motor gira, né? E com a potência absorvida, né? Do motor. Então, isso se dá, a gente pode expressar que a potência ela é inversamente proporcional à rotação, né? Usando essas equações. Por exemplo, no motor, a tensão, a relação entre o fluxo e a corrente é linear, né? Ou seja, porque o material tende a saturar quando eu boto muita corrente, quando eu coloco muita corrente, o material tende a saturar. Então, nós sempre tentamos operar o motor nessa região, que é uma região linear. Então, a relação entre o fluxo magnético e a corrente, né, seria uma relação desse tipo aqui. Ó. K vezes a corrente que circula no campo é o fluxo magnético. Então, nós podemos escrever a tensão contra o eletromotriz como KI e A ômega mecânico. Daqui nós podemos obter o quanto vale o IA do motor. Né? Quanto vale o IA do motor. Nesse caso, da equação do torque, como a gente tem nessa máquina a corrente que circula no rotor, né? Isso aqui seria a equação do torque da máquina CC. Uma corrente que circula no rotor é IA e a corrente que circula no campo também é IA. Então, nós podemos dizer que esse fluxo vai ser igual a K vezes IA. Então, o torque vai depender do quadrado da corrente. Por quê? Porque o fluxo também depende de IA, porque IA é a mesma corrente que circula no campo. Então, nesse caso, o torque vai ser K vezes IA ao quadrado, né? E nós podemos ver que o torque varia com o quadrado da corrente. E essa corrente dada por essa equação, se eu substituir ela aqui, né? Eu vou chegar nessa expressão que me dá a expressão do torque. Mas como o torque é potência sobre rotação, então a potência é o torque vezes rotação. Mas se eu pegar essa expressão de torque e multiplicar pela rotação, eu vou chegar que a potência ela é inversamente proporcional à velocidade, né? Então, o que que acontece? A velocidades mais altas aqui, a potência é menor, entregue pela máquina, do que a velocidade, do que a rotação mais baixa. Então, isso quer dizer que a potência não é constante, tá? Então, eu discutiria ali o gabarito, porque ele diz que a potência mecânica resultante ela é constante em toda a rotação. No gabarito dele, ele diz que é, mas na verdade não é. Né? Aqui o comportamento que nós temos é esse aí, gráfico, isso aí é resultado experimental. Então é isso. Então sobra daí por que laminar os motores, por que laminar os transformadores para reduzir as correntes parasitas usou corrente de Foucault. As correntes são correntes induzidas. Então essas correntes induzidas, elas tendem a aparecer sempre que nós temos fluxo variável na máquina. Então, uma máquina que trabalha com corrente constante numa bobina, ela não tem fluxo variável. Mas uma máquina de corrente alternada, uma corrente varia dentro dela, ela produz fluxo variável. Esse fluxo variável induz correntes no ferro do motor, que são as correntes parasitas de Foucault, que podem ser minimizadas, então, laminando, né, o núcleo, que é uma coisa também bem importante. A laminação reduz as correntes parasitas ou de Foucault. Então, muito obrigado e boa sorte para vocês.